Bom dia, meus irmãos. É uma alegria poder estar aqui novamente com vocês, trazendo a palavra do nosso Deus. Vocês desculpem um pouco a minha voz, estou com um pouco de tosse, mas a graça do Senhor não vai atrapalhar muito aqui. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando a primeira carta de Pedro. Hoje o título da mensagem é Santos e Peregrinos. Vamos estudar o texto do capítulo 1, versos 13 a 16. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias nesse texto. Vão ser projetados aqui outros textos e algumas citações, mas o texto de Pedro aqui, eu peço que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Então nós lemos ali no início, vamos ler mais uma vez o que diz a Escritura para nós hoje. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, Deus Santo, nós nos achegamos a Ti, Senhor, agora, para ouvirmos, Pai, a Tua palavra, que o Teu Espírito vai falar ao nosso coração hoje. Pai, a minha oração é que a palavra fale profundamente hoje aos nossos corações, o que tiver de ser falado. Seja Tu, Senhor, falando e não eu. Seja a Tua palavra, Senhor, exaltando a Tua glória e a beleza da Tua santidade. Que hoje, Senhor, todos nós aqui possamos ver que Tu és um Deus santo e que nós devemos responder apropriadamente a isso. Eu oro pedindo, Pai, que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado aqui nessa manhã. E tudo aquilo que for dito na carne, Pai, seja esquecido e desprezado. Fica, Senhor, a obra operada pelo Teu Espírito nos nossos corações. Edifica, Senhor, a Tua igreja. Desperta-nos, renova, Senhor, as nossas mentes. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-me aqui, Senhor, na minha limitação, a ser claro no texto e ser fiel, Pai, ao que a Tua palavra ensina, a fim de que de fato, Pai, essa palavra poderosa opere. Eu oro assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, no ano de 2015, passou na televisão um quadro, num programa conhecido de domingo à noite, chamado O Chefe Secreto. Talvez alguns lembrem, à medida que eu vou descrevendo aqui. Esse quadro era assim, um chefe, um diretor de uma empresa se disfarçava de funcionário e ele trabalhava por alguns dias no meio de outros funcionários, disfarçado. O objetivo do programa era que esse diretor, enfim, conhecesse os processos da empresa mais de perto, sem ser descoberto. E num desses programas, esse chefe ele era um diretor de uma grande empresa, tinha mais de 2.000 funcionários, uma empresa que produzia embalagens industriais. Então esse diretor ele foi todo maquiado, colocaram peruca, enfim, tudo para manter o disfarce. E ele chegou lá como se fosse um funcionário recém-contratado da empresa, que precisava ser treinado. E ele foi colocado no setor de logística dessa empresa. E naquele setor foi selecionado um supervisor para ensinar, então, o diretor. Esse supervisor era uma pessoa simples. O nome dele é Marcos. E o interessante desse supervisor é que ele era um crente, ele era um cristão. E isso fica claro em todo o processo. As cenas mostram que ele é uma pessoa que trabalha com todo empenho, que ele é dedicado, ele trabalha de forma séria. Em vários momentos ele fala em Deus, diz que faz o trabalho dele para Deus. Ao longo do programa, durou isso alguns domingos,
né, fica muito claro que o Marcos é um funcionário exemplar. E, claro, o diretor, ao longo desses dias, ia sendo treinado por ele, ia observando isso. Em um determinado momento desse treinamento, o Marcos falou assim para o diretor: olha, quando você for fazer alguma coisa, faz como se você estivesse fazendo para Deus, porque aí você vai fazer o seu melhor. Enfim, o programa segue, e no final daquele quadro, depois de 3 ou 4 domingos, esse diretor se revela, chama todos os funcionários com quem ele trabalhou, e quando ele se dirige ao Marcos, ele fala assim: Marcos, naquela frase que você me disse, você me ganhou. Eu tenho um enorme orgulho de trabalhar com você. Claro, irmãos, que o Marcos falou só teve o impacto que teve naquele diretor, porque ele viu como o Marcos trabalhava no dia a dia, né, sem saber que ele estava sendo observado atentamente por esse diretor. Eu lembrei daquele versículo em Colossenses 3, 23 e 24, que diz: tudo quanto fizerdes, fazei-os de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a que estáis servindo. Bom, esse programa está no YouTube, se você quiser, você pode acessar facilmente. E eu lembro que, pelo menos uma geração atrás, se alguém dizia que era crente ou que era cristão, isso era bem visto na sociedade. Um funcionário crente era sinônimo de um bom funcionário. Um advogado crente era um sinônimo de um advogado honesto. Se você contratasse um contador cristão, você sabia que ele não ia aceitar sonegar o seu imposto de renda. Ter vizinhos crentes era sinônimo de você ter vizinhos cordiais, vizinhos prontos a te ajudar. Coleguinhas crentes eram boas companhias para as crianças, para os filhos dos descrentes. Também havia um certo tipo de respeito aos descrentes, aos crentes, pelos descrentes, no sentido de que, mesmo quando eles faziam chacota e zombavam, eles tinham um certo respeito, eles não contavam piadas sujas na frente do cristão. Eles adequavam o seu linguajar quando o crente estava junto. As conversas que eles teriam normalmente diante dos seus amigos ímpios, eles não tinham na frente de um cristão. Havia um reconhecimento de que o cristão era diferente deles. Mas eu acho que hoje as coisas não são mais assim. Parece que hoje não faz diferença nenhuma alguém ser cristão para o mundo. Eles não têm nenhum respeito diferente do que têm pelos seus próprios amigos ímpios. Pelo contrário, às vezes consideram o crente até pior do que os seus amigos. Se for pastor, então, nem se fala, né? Pastor hoje é sinônimo de mercenário, de alguém que quer se aproveitar da fé simples das pessoas. O reverendo Augusto Nicodemos recentemente publicou na internet, eu concordo, ele disse que a igreja brasileira perdeu a sua voz profética por causa do seu mau testemunho. E é verdade. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a carta de Pedro, que nós estamos estudando? Os cristãos, para quem Pedro está escrevendo aqui, eles têm algo em comum conosco. Eles eram mal vistos pela sociedade também. Eles eram excluídos dos círculos sociais, eram desprezados, injuriados, difamados, eram injustiçados. O próprio Estado, o Império Romano, na época, não fazia questão nenhuma de promover o bem deles ou de proteger eles, fazia vista grossa em relação às injustiças que eles sofriam. E nós, meus irmãos, estamos caminhando para uma situação muito semelhante a desses cristãos do século I. Cada vez mais os cristãos aqui no Brasil, pelo menos, são vistos como responsáveis pelos males do país, pelo atraso. A opinião e a postura da sociedade, principalmente das elites intelectuais e artísticas, estão cada vez mais contra os crentes. E no nosso caso, acrescente-se o fato de que nosso mau testemunho, de maneira geral, contribui muito para essa hostilidade aumentar. Mas ainda assim, como é que Pedro lida com essas questões, né? O que nós devemos fazer diante de um cenário de hostilidade? Será que nós devemos buscar uma revolução, né? Nos unir contra as autoridades estabelecidas e tirar elas do poder? Será que nós devemos nos unir com as outras influências políticas que pensam mais ou menos parecido com a gente e buscar o poder, então, democraticamente? Mesmo que um ou outro princípio a gente precise sacrificar para poder formar essas alianças? Ou talvez a gente tenha que se engajar em uma contra-revolução cultural, né? Boicotando as manifestações seculares e substituindo por uma versão gospel de cada uma delas.
nenhuma dessas alternativas é o que Pedro sugere aqui para nós. A resposta de Pedro é, na verdade, muito simples e, ao mesmo tempo, surpreendente. Ele diz: nós precisamos retomar o bom testemunho que foi perdido. Nós devemos ser santos. Viver de forma ordeira, santa e amorosa entre nós. Nos submeter uns aos outros e às autoridades instituídas, mesmo que injustas, por amor de Cristo, que foi injustiçado por amor de nós. Reagir às calúnias e às injustiças que nós sofremos de maneira que fique claro que a nossa esperança de justiça não está nesse mundo. Pedro ensina na sua carta que o testemunho de vida do crente é central na resposta a um mundo hostil. E é isso que Deus espera de nós. Talvez você fique aí se perguntando: como é que essa passividade vai vencer o mal e a hostilidade contra os crentes? Eu diria que o velho Pedro, antes de ver Jesus Cristo ressurreto, faria a mesma pergunta. Irmãos, olhe para a história da igreja. Os cristãos eram, no início, uma seita do judaísmo, no meio de dezenas de religiões pagãs, num imenso império romano, e que ainda começou na periferia do império. E cerca de 300 anos depois, sem revolução, sem movimentos políticos, sem influência de homens poderosos, o império mais forte de todos os tempos reconheceu o cristianismo como religião oficial. Como é que isso aconteceu? Foi através de um testemunho santo e fiel do povo de Deus, cuja esperança não estava nesse mundo, e que foi transmitido de geração em geração. E assim, o mundo antigo foi ganho. O teólogo John Riley diz assim: Satanás conhece bem o poder da verdadeira santidade e o imenso prejuízo que o seu reino sofreria se dessemos uma crescente atenção a essa doutrina. A nossa batalha, meus irmãos, não é contra a carne e o sangue. E nós somos lembrados disso ao olharmos para a história da igreja. Se você está com o texto aberto aí de Pedro, você vai observar que a exortação principal de Pedro está no final do verso 15, onde nós lemos: tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Esse é o destino do nosso estudo. Mas há um caminho que Pedro preparou para nós chegarmos à compreensão desse destino. Ele nos apresenta pelo menos duas condições, ou dois passos que precisam ser dados para que possamos cumprir essa ordem. O primeiro passo é possuir ou desenvolver a mentalidade de um peregrino. O segundo passo é compreender que Deus é santo e que isso tem implicações para a nossa vida. Eu creio que sem esses dois passos nós não conseguiremos nos tornar santos no nosso viver. Não daremos um testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Então, o primeiro passo diz respeito à preparação da nossa mente. O verso 13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Irmãos, nós não podemos mudar as nossas atitudes práticas se a nossa mente estiver sonolenta ou se estiver inebriada. Uma mente preguiçosa é um obstáculo para uma vida santa. Cingir o entendimento, aqui no original, diz cingir os lombos do vosso entendimento. É uma metáfora, né? Os crentes que leram isso pela primeira vez entenderam imediatamente o que Pedro queria dizer, né? Mas para nós, pela distância temporal e cultural, não entendemos no primeiro momento. A vestimenta comum daquela época era uma túnica comprida, né? Com um cinto, assim como nós vemos normalmente nas ilustrações que retratam aquela época. A imagem que Pedro descreve aqui é de um homem que prende as pontas da túnica, lá embaixo, no cinto, ou seja, ele levanta as abas das vestes, né? Por que isso? Para liberar as pernas para fazer algum tipo de trabalho físico ou caminhadas mais longas. Então, cingir os lombos é se preparar para alguma atividade física. Se ele não faz isso, ele fica limitado nas suas ações, né? Ou caminha muito devagar, ou trabalha de forma pouco produtiva, ou ele ainda pode tropeçar na própria túnica e cair. Então, cingir o entendimento, como Pedro diz aqui, é estar com a mente preparada para agir, preparada para refletir, para meditar ativamente.
Muitos cristãos querem ser obedientes a Deus, querem ser santos, querem vencer o pecado, mas as suas mentes são preguiçosas, não meditam na palavra. Até leem a palavra, mas não meditam. Não observam as implicações do que leram, não aplicam a palavra ao seu coração. Até ouvem a pregação, mas não retêm nada do que ouviram. Meditar exige tempo, meditar exige concentração. Uma mente despreparada se distrai facilmente. O estudo das Escrituras, meus irmãos, é para todo cristão, não é só para alguns, não é só para quem ensina, é para todos. Mas em relação ao que especificamente Pedro está chamando a atenção aqui? Nosso texto diz, por isso, cingindo o vosso entendimento. Começa com a expressão por isso. Na semana passada nós ouvimos sobre a tão grande salvação que temos através de Cristo. Esse era o título da mensagem da semana passada, os versos 3 a 12 do capítulo 1. É disso que Pedro está falando aqui. O nosso entendimento, a nossa mente deve estar preparada com a compreensão dessa salvação e das suas implicações para a nossa vida. Se vocês lembram do que foi pregado semana passada, falava de uma salvação comprada com sangue divino, que concede uma herança incorruptível e que está assegurada nos céus. Essa salvação era objeto de investigação dos antigos profetas. Essa salvação era perscrutada pelos anjos. Eles queriam saber como é que isso ia acontecer. Mas nós, que somos os beneficiados por essa salvação, tantas vezes nos deixamos ficar ocupados na nossa mente com coisas triviais, com coisas supérfluas. Nós, muitas vezes, não cingimos o entendimento, não refletimos sobre as implicações da nossa herança. E isso é para o nosso próprio prejuízo. Há um outro aspecto importante que Pedro deixa implícito aqui nesse verso, mas que está implícito em outras partes da carta, e está relacionada diretamente com a preparação da nossa mente também. Diz respeito à nossa identidade. A expressão cingindo o vosso entendimento remete a uma passagem muito conhecida do Antigo Testamento, para quem tem familiaridade com ele. Lá em Êxodo 12, é narrada a saída do povo hebreu do Egito, logo após a última praga. Diz assim, Êxodo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O que estava acontecendo nesse momento narrado em Êxodo? O povo estava sendo libertado da escravidão do Egito. Foi dito que eles deveriam aguardar o sinal para deixar aquele país. Eles deveriam estar prontos para partir. Lombos cingidos, isto é, pernas livres para caminhar, sandálias nos pés e o cajado na mão. Os leitores originais de Pedro lembrariam dessa passagem. E para onde eles iriam depois que saíssem de lá? Ainda que eles não soubessem, eles iriam para Canaã, a terra prometida a Abraão séculos antes. E foi o que aconteceu. Só que, entre o momento em que eles saíram do Egito até o momento em que eles chegaram a Canaã, eles peregrinaram por mais de 40 anos no deserto. Então essa é a relação que Pedro está estabelecendo aqui. Agora, para nós, para os cristãos. Quando ele diz, por isso, no verso 13, ele diz, vocês foram libertos da escravidão do pecado, vocês receberam uma nova esperança. Agora está destinada para vocês uma Canaã celestial, novos céus e nova terra, uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível. O passaporte de vocês mudou. Vocês eram cidadãos do reino das trevas, agora vocês são cidadãos do reino dos céus. Porém, vocês ainda estão no mundo. Vocês estão no deserto. A partir de agora, vocês então são peregrinos e forasteiros, a caminho da pátria celestial de vocês. É isso que Pedro está nos trazendo à mente aqui. Nós estamos num êxodo espiritual. E essa noção de que o cristão é peregrino permeia toda a carta. Se você já leu a carta inteira, você vai notar em outras partes que ela faz diversas menções a esse conceito. Por exemplo, no próprio primeiro versículo da carta, capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele se dirige aos eleitos que são forasteiros da dispersão. No capítulo 2, verso 11, Pedro diz, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Então nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Pelo menos se nós nascemos de novo, se nós somos regenerados, como a mensagem anterior diz.
Esse mundo não é o nosso lar. E essa compreensão é fundamental para nós entendermos o que Pedro quer nos ensinar e para, de fato, nós conseguirmos, nós podermos, termos condições de obedecer à sua exortação, a tornar-nos santos. Porque, embora nós não tenhamos chegado ainda no nosso lar, nós já estamos debaixo das leis, da constituição desse novo reino, do reino celestial. E Pedro continua, ele diz, sede sóbrios, verso 13. Ser sóbrio significa, literalmente, não estar embriagado. No sentido que é aplicado aqui, significa ter pleno domínio da mente, autocontrole. É o mesmo que estar alerta, como algumas versões da Bíblia trazem. Ou seja, você não se distrai com coisas sem importância. Você está focado no que importa. A distração embriaga a mente, ela tira o foco. Aqui no contexto de Pedro, o que embriagava a mente dos cristãos era o medo ou a ansiedade gerada pelo sofrimento. Isso pode estar acontecendo com alguns de vocês também. O sofrimento ou os problemas podem estar tirando o seu foco da eternidade. A ansiedade é fruto de uma mente distraída pelas circunstâncias. Mas há outros cristãos que estão embriagados não com problemas e sofrimentos, mas com as distrações desse mundo. Suas mentes são sonolentas quanto às realidades espirituais. E isso faz com que a sua vida não honre a Deus. Permitem que as suas mentes sejam arrebatadas por sonhos materialistas que o mundo oferece, ou pelo entretenimento, esportes, notícias. Há distrações para todos os gostos aqui. Irmãos, o peregrino sabe aproveitar momentos de conforto na sua jornada, mas ele também sabe que se ele se demora demais neles, a sua viagem vai ser prejudicada. Ele não se apega aos confortos que surgem no caminho. Ele usufrui o necessário e depois segue viagem. O foco dele é o destino. E nós precisamos de muita sabedoria nessa questão. Pedro também diz, esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Esperar inteiramente significa colocar a sua esperança em. Aqui é o resultado de uma mente bem preparada, cingida, sóbria. A esperança de um crente, como uma mente de peregrino, não está em outra coisa, senão no dia da revelação do Senhor Jesus Cristo, no dia do seu retorno. Quando finalmente ele verá Cristo, ele vai experimentar a salvação que terá sido consumada. A esperança do peregrino, um peregrino cristão, não está no sonho de uma vida perfeita, ou numa saúde perfeita, ou na ausência de problemas, ou na ausência de sofrimentos. Não está em soluções políticas ou culturais, não está na mudança de um governo. Todas as circunstâncias da vida terrena dele são circunstâncias da caminhada dele, e não do destino dele. Portanto, não são permanentes. A esperança do peregrino cristão também não está na mistura desses objetivos com os alvos espirituais. Pedro não diz esperai parcialmente na graça. Ele diz esperai inteiramente na graça. E essa é a grande dificuldade para muitos de nós. Nós queremos o melhor dos mundos, né? Nós queremos ser salvos e poder usufruir também dos prazeres do mundo. Um pastor reformado do Rio de Janeiro, chamado Josimar Bessa, alguns devem conhecer, ele tem uma frase que eu volta e meia preciso refletir, ele diz assim, o problema do cristão hoje é que ele quer ser um sucesso num mundo para o qual já deveria ter morrido. Irmãos, o peregrino que se demora demais em algumas das suas paradas, em algum momento, vai deixar de ser um peregrino. Nós precisamos estar alertas. A Escritura diz, aquele que tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Muito bem. Então, uma vez que a mente está preparada, Pedro nos exorta a uma resposta prática. Verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. A expressão filhos da obediência, de forma bem resumida, quer dizer como pessoas que vivem em obediência. Então, como pessoas que vivem em obediência, não vos amoldeis. E amoldar aqui tem o sentido de assumir a forma de alguma coisa a partir de um molde, onde essa coisa é encaixada. É a mesma palavra no original, usada lá em Romanos 12, 2, aquele texto conhecido que diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não vos conformeis, não vos amoldeis.
Não tomem a forma desse século. O nosso versículo diz que seria o seguinte: não deixem que as paixões que vocês tinham no passado, antes de conhecerem o Evangelho, antes de conhecerem a Cristo, moldarem o comportamento de vocês. Não deixem que essas paixões digam para vocês como vocês devem viver. A característica das paixões, no sentido bíblico, é que elas dominam quem elas possuem. A paixão enfraquece a razão e controla a vontade. Por isso, Pedro relaciona a paixão com a ignorância, se você observar aí no verso 14. E de que paixões Pedro está falando aqui? Nós podemos observar mais à frente, no capítulo 4, se vocês quiserem abrir, capítulo 4, verso 3 de 1 Pedro, ele faz essa referência e diz assim: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Parece que não mudou muita coisa nos nossos dias, né? Essas práticas continuam sendo a ruína dos homens. E a ruína de muitos crentes também. Crentes que não cingiram o seu entendimento, mas continuam ignorantes. Porém, não se engane. A palavra diz em 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não é que ele não deve ficar pecando. Ele não pode. Ele é incapaz de manter um estilo de vida de pecado. Ele não consegue. Então, das duas, uma. Ou esse cristão não é um cristão genuíno, ou ele vai se arrepender em algum momento, ainda que seja pela disciplina de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, Pedro apresenta então dois passos, ou duas condições para nós nos tornarmos santos no vosso procedimento. Vimos que o primeiro desses passos é manter uma mente preparada, uma mente de peregrino. O segundo passo é compreender que Deus é santo. Nós nunca vamos ter uma visão correta sobre a santidade de Deus e sobre o nosso pecado sem uma compreensão maior de quem Deus é. Sobretudo, de que Ele é um Deus santo. Vemos isso nos versos 15 e 16, que diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Quando Deus diz sede santos, porque eu sou santo, Ele nada mais está dizendo que nós devemos ser parecidos com Ele na prática, porque nós somos o povo de Deus. O povo tem que ser igual, tem que ser parecido com o seu rei, e o nosso rei é santo. Agora, o que quer dizer que Deus é santo? Normalmente, quando nós pensamos em Deus como santo, lembramos da sua pureza moral, de sua total oposição ao pecado. Esse é um conceito correto. Ainda precisa ser complementado, mas está correto. Realmente, Deus não tem pecado. Ele não se conforma a algum padrão de santidade. Ele é o padrão de santidade. Ele nunca faz qualquer coisa errada. Não há graus de santidade em Deus, porque Ele é perfeitamente santo. Ele não tolera o pecado, nem tem comunhão com o pecado. E esse contraste é uma das formas que nós podemos pensar sobre a santidade de Deus. Por exemplo, em Amós, capítulo 5, verso 21, observe como é que Deus responde a um povo que cultuava a Ele, porém de uma forma impura. Deus diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. As melhores ações, o melhor louvor, se feito com um coração impuro, é detestável a Deus. Abacuque 1,13 também diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Em Jó 15,15, nos é dito: nem os céus são puros aos seus olhos. E há muitos e muitos outros versículos.
declarando a total aversão de Deus ao pecado e a sua sublime, incomparável perfeição moral. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um verso conhecido, né? Mas muitos não têm compreensão do que significa ver o Senhor. Alguns acham que se trata de uma experiência especial de intimidade com Deus, que os mais santos podem ter. Mas não é isso que o texto diz. Ver o Senhor aqui é ser salvo, é ver o Senhor na glória. O que o texto está dizendo é que sem santificação ninguém entrará no céu. É isso que ele está afirmando. Deus não tem absolutamente nada a ver com o pecado. Ser santo é ser perfeitamente e moralmente puro, mas não é só isso. Pureza está contida na santidade. Mas o sentido da palavra santo não é exaurido pela ideia de pureza. É mais do que isso. Há um sentido primário sobre a santidade de Deus. É o sentido de separado, distinto. Mas não é só separado, posto à parte. É separado em outro patamar, um patamar superior. Dizer que Deus é santo é dizer que Ele é totalmente outro, totalmente diferente de nós. Não há nada com que se comparar a Deus. Ele é o único da sua própria categoria. Existe Deus e o resto. Todas as outras coisas são criação, somente Deus é o Criador. Uma tentativa de nós nos aproximarmos de uma definição, nós dizemos que Deus é transcendente, que Deus vai além. Há uma infinita diferença qualitativa entre Deus e todas as demais coisas. As Escrituras declaram, Isaías 40:25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. 1 Samuel 2:2 diz, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Deus, na sua santidade, Ele é único, é incomparável e é, de certa forma, até indefinível. A W. Tozer afirma o seguinte, não podemos conceber o verdadeiro significado da santidade divina pensando em alguém ou em algo muito puro, e então elevando esse conceito ao mais alto grau de que somos capazes. A santidade de Deus não é simplesmente o melhor que conhecemos, infinitamente melhorado. Não conhecemos nada semelhante à santidade de Deus. Ele permanece à parte, única, inatingível, incompreensível. O homem natural é cego em relação à santidade de Deus. Poderá temer o nome de Deus e admirar sua sabedoria, mas não pode nem sequer imaginar a sua santidade. R.C. Sproul tentou juntar os conceitos da pureza moral de Deus com a sua incomparável transcendência. E ele tentou trazer um conceito simples para que pudéssemos compreender, e ele diz que a santidade de Deus é como uma pureza transcendente. Talvez em uma expressão seja mais próximo que nós podemos chegar. A santidade de Deus não é um atributo de Deus, como alguns pensam. A santidade é o atributo dos atributos de Deus. Porque o seu amor é um amor santo, distinto, único. A sua justiça é uma justiça santa. A sua misericórdia é uma misericórdia santa. A sua sabedoria é uma sabedoria santa. Santo é o que Deus é. Por isso, todos os seus atributos também são santos. Você vê como é difícil definirmos a santidade de Deus. Talvez uma alternativa seja observarmos as experiências que alguns homens tiveram na presença de Deus e notar que reação eles tiveram, e depois comparar com a nossa. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 6. Vamos ler os versos 1 a 7. Isaías, capítulo 6, versos 1 a 7. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías teve uma visão do Senhor. Era uma visão de majestade e de glória. Ele diz que esse trono era um trono alto e sublime, e que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Naquela época, a qualidade e a beleza das vestes de um rei expressavam a sua grandeza. Hoje em dia isso se perdeu um pouco, né? Mas ainda é possível nós vermos eventualmente. Recentemente foi coroado o rei Charles no Reino Unido, né? E quem viu as fotos da cerimônia notou que ele entra na abadia de Westminster com um manto longo, né? Um manto que vai arrastando no chão por alguns metros. Aquilo é uma antiga tradição que expressa a grandeza de um rei. Quanto mais longa a veste, mais ele demonstra a majestade dele. Isaías disse que as abas das vestes do Senhor enchiam todo o templo. Ou seja, não havia espaço para mais nada, a não ser as suas vestes. Isso indica a máxima grandeza da majestade de Deus. Ele também viu os serafins que estavam por cima do trono. Nós não sabemos exatamente o que são os serafins, a Bíblia não nos dá muitas informações. Mas possivelmente sejam as mais altas e sublimes criaturas de Deus, por causa da proximidade com que elas estavam no trono. Elas estavam ministrando perante o trono do Senhor nos céus. A Escritura diz que os serafins tinham 6 asas, mas só 2 eram usadas para que eles voassem. Com 2 eles tapavam seus rostos e com 2 tapavam os seus pés. Veja, nem mesmo os santos anjos, que não tinham pecado, podiam contemplar diretamente a glória da face do Senhor. Os rostos foram cobertos porque ninguém pode ver a glória de Deus e viver. Eles também cobriam seus pés, porque os pés são associados ao pó da terra, que significa que são seres criados. E há uma diferença infinita entre eles e o Senhor. Assim como Moisés, quando pisou na Terra Santa, teve que tirar as sandálias, não por causa da terra em si, mas porque a presença santificadora de Deus estava ali. Assim, os pés dos serafins devem ser cobertos, porque eles estão na presença de Deus. De certa forma, é uma terra santa. Mas o que chama mais atenção não é nem a aparência desses serafins, mas o que eles diziam. Eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqueles serafins podiam louvar a Deus de muitos modos e podiam usar vocabulários infinitos para adorar a Deus. Mas eles repetiam: Santo, Santo, Santo. Eles podiam cantar outros atributos de Deus, mas eles entoavam: Santo, Santo, Santo. Quando nós queremos dar ênfase em alguma coisa, nós costumamos sublinhar, ou colocar em negrito, ou circular. Se nós estamos discursando, a gente fala num tom mais grave, ou fala mais alto. Os judeus têm uma forma adicional de dar ênfase. Eles usam a repetição. Quando nós lemos, por exemplo, nos evangelhos, Jesus dizendo: em verdade vos digo, ele está repetindo a expressão para salientar que o que vem depois é algo importante. Isso faz parte da forma do judeu se comunicar. Paulo, em Gálatas, por 2 vezes seguidas, logo no início da carta, ele diz: se alguém vos prega um evangelho diferente do que vos tem anunciado, seja anátema. Outra vez vos digo, se alguém vos prega um evangelho diferente do que vos foi anunciado, seja anátema. Então, a repetição significa ênfase. Aqui em Isaías, nós lemos que os serafins cantavam Santo, 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 3 vezes. E o interessante é que não existe nenhuma outra característica de Deus elevada à 3ª repetição, a não ser a sua santidade. A Bíblia não relata nenhuma declaração como Deus sendo amor, 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 ou Deus sendo misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ela diz Santo, Santo, Santo. Nada se compara à suprema santidade de Deus. O que aconteceu depois aqui, na experiência de Isaías, nós lemos no verso 4. Diz: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. John MacArthur compara essa experiência que Isaías teve com a experiência do povo de Israel lá em Êxodo 19.
Êxodo 19 diz assim: houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial se estremeceu. O Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. John MacArthur comenta o seguinte, a respeito da visão de Isaías. Essa foi uma cena dramática, pois deve ter sido semelhante a um vulcão em erupção. A visão de Isaías é uma recordação da aparição do Senhor no Monte Sinai. A fumaça que encheu o templo era ou uma emanação do altar, uma manifestação da abrasadora presença de Deus. Seu significado é que Deus é um fogo consumidor, e você não pode brincar com ele ou será consumido. Sua santidade é impressionante, majestosa e aterrorizante. Qual foi a reação de Isaías diante dessa visão de Deus? Irmãos, lembrem que Isaías era um profeta de Deus, um homem justo, muito provavelmente o homem mais justo daquela geração. A tradição diz que ele foi martirizado, que ele foi cerrado ao meio. Certamente ele foi mais íntegro do que qualquer um de nós aqui. E como é que ele reagiu ao contemplar a santidade de Deus? O verso 5, ele diz: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías amaldiçoou a si mesmo. A expressão ai significa juízo, significa maldição. Se ele dissesse hoje, seria mais ou menos assim: maldito sou, estou destruído e sendo devastado. Isaías viu o seu pecado. Ele viu que ele era um homem de lábios impuros. E não só isso, ele viu o pecado do seu povo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A R.C. Sproul comenta essa reação de Isaías. Ele diz assim: um súbito vislumbre de um Deus santo, e toda a autoestima de Isaías foi abalada. Enquanto podia se comparar com outros mortais, ele era capaz de manter uma opinião elevada sobre o seu próprio caráter. No instante em que ele se mediu diante do padrão último, ele foi destruído, moralmente e espiritualmente aniquilado. E o que aconteceu com Isaías pode ser visto em outras partes da Escritura também. É como um padrão. Quando um homem tem algum vislumbre da santidade de Deus, a sua reação é de consternação, é de um medo aterrador. Ele se encontra moralmente nu diante de Deus. Ele vê os seus pecados e, ao mesmo tempo, a pureza refulgente de Deus. Ele vê a sua indignidade e perde, por um momento, qualquer esperança de que ele possa permanecer vivo. Outra experiência, por exemplo, que a Escritura registra é do apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele vê o Senhor Jesus em glória. É dito que quando o Senhor apareceu para ele, ele caiu no chão como morto. Apocalipse 1,17. Moisés, quando viu Deus na sarça ardente, diz Êxodo 3, que ele escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. O profeta Daniel, depois de uma visão celestial, diz lá no capítulo 10, versos 8 e 9, assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Pedro, quando ouviu a ordem de Jesus para jogar novamente as redes, depois de uma noite inteira mal sucedida, ele respondeu: mestre, nós não pegamos nada a noite inteira, apesar de muito esforço. Mas já que é tu quem está pedindo, então vamos jogar as redes mais uma vez. E vocês conhecem a história, eles pegaram tantos peixes que precisaram pedir ajuda para outro barco, porque o seu pequeno barco não suportava todo o peso. E a Escritura diz que quando Pedro viu isso, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro era um pescador experiente. Se ele não pegou nada em uma noite inteira, ele sabia que não poderia ter peixe algum no momento em que ele jogou aquelas redes às ordens de Jesus. O que aconteceu foi totalmente sobrenatural. Ele percebeu diante de quem ele estava. Foi uma experiência semelhante à que teve Isaías, uma compreensão da pureza transcendental de Deus diante dele e uma exposição completa de si mesmo perante o santo.
Pedro não podia ficar ali. Hebreus 4,13 diz: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É a partir de um encontro com um Deus Santo que o homem se percebe pecador e indigno de Deus. É só depois de um encontro como esse é que nós começamos a compreender o que a graça e a misericórdia de Deus realmente significam. Nem todos tivemos a mesma experiência aterradora aqui de Isaías, de João, de Daniel ou de Pedro. Mas o fato é que ninguém pode conhecer a Deus antes de ter uma compreensão da sua pecaminosidade e da sua indignidade diante dele. 1 João 3,6 diz: todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ninguém pode conhecer o Senhor até que perceba que merece apenas a justa ira de Deus por causa dos seus pecados. Só assim ele pode experimentar a graça e o perdão, então, dos pecados em Cristo. Voltando lá à visão de Isaías, note a resposta de Deus depois que Isaías se amaldiçoou. Deus não foi para Isaías e disse assim: ó, Isaías, né? Não seja tão duro consigo mesmo. Não se preocupe, já passou o susto. O texto diz que um anjo pegou uma brasa do altar, e essa brasa era tão quente que o próprio anjo precisou de uma tenaz para pegá-la. Ele cauterizou a boca de Isaías, purificou seus lábios impuros. O que ele está dizendo aqui? O que está inferido? Realmente, Isaías era um homem de lábios impuros. Ele não estava sendo humilde. Agora imagine a dor de uma brasa nos lábios. Os lábios são uma parte muito sensível do corpo. E só depois dele cauterizar os lábios de Isaías é que o anjo disse: os seus pecados estão perdoados. Irmãos, o arrependimento é doloroso. E isso é necessário para o perdão. Somente estar diante da presença aterradora de Deus faz sentir o peso do pecado e nos conduz a um genuíno arrependimento. E só então nós estamos prontos para receber o perdão dos pecados. Nós não podemos entender a graça de Deus sem entender a nossa condição de miseráveis pecadores. E nós não podemos entender a nossa condição de pecadores sem compreender que Deus é um Deus santo. É assim que o Evangelho começa a fazer sentido. Por que teve que ser o próprio Filho unigênito de Deus a morrer na cruz para nos salvar e que não havia outra forma? Nosso pecado é muito mais grave do que nós imaginamos. Apenas o sangue de Cristo tem valor suficiente para pagar pelo que nós fizemos contra o Santo Deus. É claro que na experiência cristã, nem sempre os nossos encontros com o Senhor são momentos aterradores. Há também os doces momentos de comunhão. Ouvi um pastor dizer que existe a sala do trono e a sala do banquete. Eu concordo com isso. Mas eu acho que a nossa geração está frequentando muito pouco a sala do trono. Nós não conhecemos mais a Deus como um Deus santo. Gostaria de fazer uma observação aqui importante. Nós já somos santos por posição. Deus nos escolheu e nos separou. Nesse sentido, nós já fomos santificados. Porém, ao mesmo tempo, nós somos santos e estamos em santificação. A santificação, diferente da justificação, é um processo que envolve a atuação do Espírito e também da nossa vontade. Como diz J.C. Ryle, é inteiramente bíblico e correto dizer a fé somente justifica, porém não é igualmente bíblico dizer a fé somente santifica. Paulo, com frequência, ensina que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mas nem por uma vez é dito que somos santificados pela fé, independentemente das obras da lei. Pelo contrário, Tiago nos ensina expressamente que a fé pela qual somos justificados, de forma visível e prática diante dos homens, é a fé que, se não tiver obras, por si só está morta. A verdadeira santidade não consiste apenas em crer e sentir, mas em realizar e suportar, em uma demonstração prática da graça ativa e passiva. Concluindo, irmãos, Pedro nos chama para nos tornarmos santos em todo o nosso procedimento. 2 passos são necessários, então, nesse sentido. Primeiro, desenvolver a mentalidade de um peregrino. Nós devemos cingir o nosso entendimento com tão grande salvação que nós recebemos, entender que somos um povo de Deus que peregrina em direção à Nova Jerusalém. Nossas atitudes durante essa caminhada devem ser coerentes com a nossa nova natureza.
Nossa esperança está no destino. Nós não podemos nos distrair durante a nossa jornada. A esperança está inteiramente em Cristo e no seu retorno. O segundo passo é que nós precisamos entender que Deus é um Deus santo e Ele exige uma resposta a isso. Porque Ele é santo, nós devemos ser santos. Na oração do Pai Nosso, nós oramos: santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Isso quer dizer que Deus deve ser visto como santo na terra, assim como Ele é visto como santo no céu. Isaías nos mostrou como é que Deus é visto como santo no céu. Acabamos de ver. Agora é a nossa vez, que Deus seja santificado nas nossas vidas aqui na terra também. Veja como os anjos tratam o Senhor. E embora seja difícil nós nos tornarmos santos em todas as áreas da nossa vida, Deus nos capacita por meio do seu Espírito. Ele é o Consolador e o Exortador das nossas almas. Deus está nessa jornada conosco, assim como Ele esteve com o povo de Israel em fogo e nuvem lá no deserto. Nós não estamos sozinhos. Por outro lado, Deus espera o nosso esforço diligente para honrá-lo, seja na escola, faculdade, relacionamentos, no trabalho, em casa, onde for. Então, de forma bem clara, se os seus colegas colam, isso não faz você autorizado a colar. Se seus amigos vão a festas e baladas, você não está autorizado a ir por causa disso. Se eles se envolvem em relacionamentos promíscuos, você não deve se envolver. Se seus colegas de trabalho fazem corpo mole, você não deve fazer. Se seus vizinhos ou se as suas vizinhas gostam de fofocas, você não deve participar. Se seus concorrentes sonegam impostos, você não deve sonegar. Talvez você esteja pensando, bem, isso vai me trazer problemas. Bem-vindo ao caminho estreito. Irmãos, nós somos nação santa. Somos peregrinos no caminho estreito. Nós estamos na feira das vaidades. Vamos pensar como peregrinos e viver pela honra do nosso Senhor. Ele nos capacita. Nós cantamos aqui, o Supremo Pastor está conosco no vale. Eu tenho certeza que aquele funcionário que eu mencionei no início, o Marcos, ficou muito feliz por ouvir que o chefe dele tinha orgulho de trabalhar com ele. Mas muito melhor do que isso será se nós ouvirmos do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar, servo bom e fiel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, quão pecadores nós somos. Quão enganoso é o nosso coração, quão distraídas são nossas mentes, Pai. Desperta-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a compreendermos a Tua grandeza, a Tua santidade, Senhor, para que possamos tremer diante da Tua presença. Para que haja arrependimento genuíno, Senhor, que as nossas vidas sejam transformadas. Que realmente, Pai, possamos compreender quem nós somos nesse mundo. Nós não somos daqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma mentalidade de peregrino. A vivermos de forma santa, de forma que glorifique o Teu nome, por amor a Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, com quem passaremos toda a eternidade. Ajuda-nos a entendermos, Pai, que esses poucos anos vão passar e nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Ajuda-nos, Senhor, a darmos bom testemunho. Que o mundo possa ver, Senhor, as nossas obras e glorificar a Deus no dia da visitação. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.